Muito boa tarde, amigos e amigas. Como estão as coisas? Como estão os desafios? São muitos, né? Todos estamos enfrentando desafios enormes, típicos desses nossos tempos de pandemia. São os desafios gerais, mas também nós todos sofremos as nossas questões específicas, particulares, individuais, conjugais, familiares, já que essa tensão da pandemia provoca, faz emergir a todos nós questões particulares que já estavam mal resolvidas de outras situações, questões das nossas relações também que afloram. As tensões têm mesmo essa característica. Então, vamos refletir hoje, a partir da prece de Cáritas, nesse nosso encontro tão gostoso que a gente se acostumou a fazer todos os dias, pelo menos os dias que o nosso trabalho permite, às 6 horas da tarde, na hora do Ângelus. Então sejam muito bem-vindas Maria José, Guacimara, Andréia, Michele, Vera. É muito bom termos esse hábito já arraigado nas nossas vidas, já incorporado nas nossas tardes, de nos reunir entre nós e de nos reunir com Deus. Rosana, Michele, Helena, é muito salutar, muito fortalecedor nós termos um lugar para nos reenergizarmos, já que tantos lugares, tantas relações, tantas coisas como que nos sugam energia. A gente parece que fica exausto e quando vai ver, não fizemos grandes coisas. Nenhum motivo há de uma exaustão maior, mas essas situações vão drenando as nossas energias, a nossa vontade de viver muitas vezes. Então nós precisamos realmente zelar e ter o nosso momento de fortalecimento interior. É exatamente sobre esse fortalecimento interior que a gente vem falar hoje na prece de Cáritas, já que a parte da prece que a gente vem ativar, vem refletir, vem fortalecer para o nosso exercício da oração, ela é aquela parte que diz assim: piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. É exatamente o que a gente mais precisa. Como é terrível a gente viver sem esperança. E é assim que muitos de nós, se não a maioria de nós, em algum momento do dia, se vê sem esperança. A esperança é como que o ar da bola de gás. Sem esperança a gente se vê murcho, se vê sem brilho, sem cor, não é mesmo? Esperança é o ar espiritual que a gente respira. É ele que nos nutre, que nos abastece, que nos dá condições de perceber as razões das coisas, o sentido das coisas. Somos como crianças que, para atravessar a rua, precisamos ter confiança, ter esperança no adulto que nos protege. Nós também precisamos ter esperança, ter fé no Pai
que nos dirige. É esse o combustível, é esse o pedido de hoje, que esse luminoso Espírito Caritas indica para que nós recebamos do alto. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Aqueles que não creem em Deus merecem mesmo piedade, porque se os sofrimentos já são tão difíceis para nós que cremos em Deus, quando você não acredita em nada de bom dirigindo a vida, que não há uma lei, uma ação justa na coordenação de todos os fatos, aí a vida perde completamente o sentido. As mortes que nós temos convivido diariamente passam a ser aleatórias, ou seja, sem sentido nenhum. E a pior dor, a dor mais difícil da gente enfrentar é aquela para a qual nós não vemos sentido. É mais ou menos como uma criança que apanha sem saber por que apanha, que é punida sem saber por que é punida. Ao contrário daquela criança que, para quem é explicada uma restrição, um castigo, e que por isso tem condições de crescer, de aceitar e de aprender com o castigo que recebe, nós, quando sofremos o castigo dos castigos, que é essa morte diária, quantitativa, dos placares, dos índices, dos gráficos, que todos os dias nós vemos nos meios de comunicação, e também a morte qualitativa, que é aquela das nossas conversas, dos nossos grupos de WhatsApp, nossos grupos de redes sociais, que tem praticamente um assunto: sabe quem morreu? Se nós vivemos essa situação limite, que é a situação da morte, sem nenhuma suspeita de haver uma lógica, de haver uma razão para o nosso sofrimento, ele fica absolutamente insuportável. Termos essa fé, termos essa esperança numa bondade perfeita que rege tudo que nos acontece à volta, especialmente os fatos mais importantes, como as mortes, as doenças, as dificuldades grandes, é o que nos dá condições de superar essas situações, de perguntar para a vida o que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso. E só quem se coloca essa questão se habilita ao aprendizado. Com relação à pandemia, por exemplo, é bem possível que Deus nos tenha trazido um problema a unir todos os povos, todos os países da terra, para nos ensinar na prática o que Jesus já vinha nos ensinando há mais de 2000 anos, quando disse Pai Nosso. Quando Jesus disse Pai Nosso, ele nos estimulava a pensarmos e sentirmos a humanidade como uma grande família, todos filhos de um mesmo Pai. E se nós não conseguirmos nos unir com o ensinamento de Jesus, a pandemia, ao nos dar um objetivo único, uma ameaça única contra a qual só podemos nos unir, países, cientistas, governantes, a lição do Pai Nosso fica aí na prática, como um convite enfático para todos nós, é ou não é? Por outro lado, por exemplo, Jesus disse que o grande mecanismo de alcançar o amor
que é o mandamento maior da vida, segundo o Mestre, é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a regra de ouro deixada por Jesus. Quando você analisa por que usar máscara nessa pandemia, fica claro que nós usamos máscara para nos proteger e para fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, se a própria pandemia é o Pai Nosso materializado, a máscara é a regra de ouro materializada. Ou seja, a essência, o cerne do Evangelho de Jesus nos é trazido pela pandemia. Já não mais como uma leitura, já não mais como uma mensagem ou como um ensinamento moral, mas como um convite prático, concreto, do qual dependem as nossas vidas. Então, aí, percebendo esse sentido nas coisas, que só pode ser buscado por quem tem esperança, por quem tem fé em Deus. Quem não acredita em Deus, quem não tem esperança numa bondade maior, nem vai se fazer a pergunta do que a vida está querendo ensinar. Portanto, não pode aprender, não pode se curar com os nossos problemas. Pensemos a respeito disso, meus amigos, do bem maior que realiza em nossas vidas a esperança, desse combustível da alma, desse combustível espiritual que é a esperança, o binômio, né? Esperança e fé. Sem uma não existe outra. Com essa certeza da importância da esperança, muito mais do que pedir o fim da pandemia, o fim das mortes, o fim dos problemas, nós aprenderemos a pedir como esse Espírito de luz nos orienta. Piedade para aqueles que não conhecem a Deus e que tanto sofrem por essa condição de solidão, de vazio interior, de falta de sentido na vida. E esperança para todos aqueles que sofrem. Todos aqueles que sofrem precisam desse bem maior, dessa nutrição da alma que é a esperança. Nós hoje viemos trazer essa esperança maior, essa fé maior, raciocinada, que nos informa que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de nossa cabeça, como disse Jesus, estão contados, e que, portanto, tudo o que nos é trazido através da pandemia tem uma lição, tem uma função no nosso aprendizado espiritual. Uma função profunda, um aprendizado profundo, uma cura espiritual, que é a que nós mais precisamos nesse momento de nossas vidas. Essa certeza muda tudo sem mudar nada. Com essa fé, essa esperança, nós ganhamos um outro olhar que vai fazer com que, vivendo os mesmos problemas, nós possamos enxergar a função, a razão, o remédio, a lição que está embutida em todos os problemas. Ganhando a esperança de que, bem vividos, esses problemas nos vão conduzir a uma condição muito melhor de cura profunda, de aprendizado profundo. Que assim seja, que nós possamos ativar essa parte também da prece de Caritas, como temos feito até agora, selando então esse nosso momento com a própria prece,
a qual nós convidamos todos os amigos para ganharmos essa força, para ganharmos essa fé, para aumentarmos nossa fé e nossa esperança e assim podermos viver tudo o que temos vivido com muito mais energia, com muito mais disposição, com muito mais lucidez. Dizendo então assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte. Imaginemos a terra inteira, a humanidade inteira, recebendo a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar e iluminar a terra inteira. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja para todos nós, e que essa oração nos inspire a esse serviço, a esse benefício, a essa inundação da terra inteira de paz, de esperança e de fé. Que o seu coração saia desse momento fortalecido, que você saia desse nosso momento inspirado a uma outra atitude, fazendo dessa oração uma nova ação na sua vida, uma ação de transformação, de aceitação, de lucidez. Que assim seja para todos nós que estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, e também para todos os que ainda não suspeitam, ainda não têm a certeza, ainda não têm a fé e a esperança que é tão fortalecida pela oração. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Até amanhã, às 18 horas, onde a gente se reúne novamente, e aqueles que se interessarem no aprofundamento do Evangelho, daqui a pouco, às 19h30, na página do SEB Semente de Luz, aqui no Face, nós estaremos refletindo sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, regado e potencializado pelas mensagens dos amigos espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser, será um prazer, será muito bem-vindo e bem-vinda. Até lá então, até amanhã ou até daqui a pouco. Grande abraço a todos, até a próxima.